Agora vamos lá para o estúdio da CNN Brasil na capital federal para conversar com o ministro da Justiça, Flávio Dino, que nos concede a gentileza de visitar o nosso estúdio para uma entrevista comigo e com a Basília Rodrigues. Tudo bem, ministro? Bom dia, obrigado pela atenção com a gente, viu? Bom dia, Colombo. Prazer falar com você e cumprimentar também a Basília, todos aqueles que nos acompanham. Ministro, eu queria começar pelo assunto do TEL aí. Eu estava lembrando mais cedo, a gente fica aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, né? Se eu descer 5 quilômetros aqui da Paulista em direção à minha casa, fica ali perto de Congonhas, eu passo pelo quartel-general do Exército, perto do Parque do Ibirapuera ali, né? Se eu chegar lá agora, montar uma barraca na calçada e puxar um gato para abastecer o meu celular com energia elétrica do quartel, eu fatalmente terei problemas, né? Se fizer um teatro de fantoche, então, para crianças aí, né, nem se fala o que pode acontecer. Como é que conseguiram fazer isso por tanto tempo, hein, ministro? Infelizmente, houve um certo impulso no passado a essas manifestações exóticas. Graças a Deus, é uma página em superação. Acredito que esse erro político grave nunca mais vai se repetir, porque as consequências foram terríveis, deletérias. Eu prefiro acreditar que é uma página virada e nós precisamos consolidar a democracia e cumprir a lei. Eram acampamentos ilegais, foram removidos, agora vamos cuidar do país, trabalho, investimento, produção e, obviamente, entregar ao Poder Judiciário para o julgamento daqueles que cometeram crimes. E qual é o peso que a troca do comandante do Exército tem nessa virada de página, ministro? Eu creio que se instauram condições boas para um pleno diálogo que deve existir entre as instituições civis e militares, é o que nós desejamos, é o que a Constituição manda, que todos trabalhemos juntos, cada um dentro da sua missão. Eu mesmo tenho participado de várias reuniões, estive em Roraima com o presidente Lula, vi o empenho de muitos integrantes das Forças Armadas para prover agora alimentos aos indígenas vítimas de genocídio. Por isso, acredito que uma pauta de trabalho é essencial para que a gente possa avançar e, com isso, melhorar a vida do povo, sempre buscando essa parceria, inclusive com as Forças Armadas. Rapidamente esse assunto da minha parte, que acho que a Basília vai querer tratar disso também. Queria saber se o senhor pode confirmar que teve mesmo uma reunião que terminou muito mal com o antigo general do Exército, porque ele teria se recusado a permitir prisões ali nas imediações do quartel-general, que vocês teriam discutido em alto tom de voz, dedo apontado para lá e para cá. Isso de fato aconteceu? Nesses termos, não. De fato, houve uma divergência que é pública sobre o modo como haveria o combate a esses terroristas. Eu diria que o final foi bom, no sentido de que as prisões foram executadas. Havia, sim, uma diferença de opinião. Eu fiz ver, naquele momento, quanto à necessidade da realização de prisões em flagrante, uma vez que é um dever inscrito no Código de Processo Penal. Houve apenas uma mudança de horário em razão da tensão dessa reunião que houve, mas o fundamental foi atendido, ou seja, as prisões foram realizadas e houve o desmonte dos acampamentos. E com isso houve um enfrentamento adequado a esses atos terroristas do dia 8 de janeiro. Página virada, vamos tocar para frente. Agora o Poder Judiciário, a Polícia Federal, o Ministério Público estão continuando o principal, que são as investigações para que todas as pessoas, civis ou militares, tenham a resposta que a lei manda. Basília, não sei se você quer continuar nesse assunto antes da gente entrar na questão indígena. Se tiver pergunta, fica à vontade sobre esse assunto. A gente tem um combo aí para tratar sobre segurança pública, segurança nacional, né, Colombo? Então, acho que a gente deve persistir neste assunto. Ministro, muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui aos estúdios da CNN Brasil em Brasília para falar de tantos assuntos. Ontem, o presidente Lula disse uma frase que me chamou muita atenção nessa viagem que ele faz à Argentina. Aconteceu um fenômeno no Brasil. Se alguém me perguntar, eu não sei explicar. E aí ele diz que Bolsonaro conseguiu trazer para ele a maioria, ele usa essa expressão, maioria de integrantes das forças policiais. Aí ele vai de polícia militar a exército, as forças armadas.
Qual a avaliação que o senhor tem com o ministro da Justiça? O relacionamento de Lula com as Forças Armadas, com as forças de segurança, em algum momento será pragmático ou pessoal? Como que o senhor classificaria este relacionamento do governo atual com estes integrantes das forças que tanto serviram de pilar para o antigo governo? O presidente Lula fez uma constatação, um diagnóstico da cena eleitoral pretérita, um diagnóstico obviamente correto, que constitui um desafio, em primeiro lugar, cultural, eu diria, para fazer com que ninguém confunda o seu voto, que é legítimo, qualquer que seja ele, com o seu dever funcional. Infelizmente aconteceu isso, vimos em imagens, fotos, filmes, vídeos de pessoas que deixaram de cumprir os seus deveres legais em razão das suas opções ideológicas, políticas, eleitorais. Isso não pode acontecer e essa posição do governo está se deixando bem evidenciada com esta atitude firme de combate em relação a esses atos terroristas e essa prevaricação, inclusive, que pode acontecer em alguns casos. De outra maneira, temos também, no futuro, doravante, o desafio de estreitar essas relações, mostrando que nós temos uma plena compreensão quanto ao papel nobre das Forças Armadas, das forças policiais e queremos uma relação produtiva, de diálogo, uma relação proveitosa e em favor da sociedade. Então, o presidente Lula tem muita competência política, muita habilidade política e, com certeza, o conjunto do nosso governo vai agir nessa direção. Aqueles que não quiserem entender o trilho da legalidade terão, obviamente, as punições que a lei manda. E cada um que guarde as suas convicções pessoais para o seu voto em 2026, quando haverá a nova eleição e aí cada um vai poder votar livremente. Agora, nós queremos avançar muito no Ministério da Justiça com uma pauta em favor do Sistema Único de Segurança Pública para reduzir indicadores de criminalidade, reduzir a violência e, claro, que as polícias são fundamentais nesse esforço nacional. Como ficará a punição desses militares e também desses policiais? A gente vem da esteira aí dos acontecimentos de várias situações que ensejaram abertura de sindicância, processo administrativo, como na Polícia Rodoviária Federal, agora mais recentemente Polícia Militar e também Exército. O que vai acontecer com estas pessoas? O governo continuará seguindo com inimigos dentro da máquina pública? Nós não desejamos isso, nós desejamos que essas pessoas que estão no interior da máquina pública compreendam que elas exercem cargos não para governos e sim para a sociedade. E por isso as leis têm que ser cumpridas. Ora, se alguém se omite diante de uma depredação do prédio do Supremo, ou do Congresso, ou do Palácio Planalto, é claro que ele está traindo não o governo, está traindo a pátria, está traindo a sociedade. E é por isso que, obviamente, essas pessoas devem ser punidas. Nós estamos procedendo na Polícia Federal aos inquéritos policiais cabíveis, há procedimentos na Polícia Militar do Distrito Federal e há procedimentos também no âmbito das Forças Armadas. E nós temos um sistema de justiça, Poder Judiciário, Ministério Público, que se encarregarão de aplicar a lei em cada caso concreto. Nós estamos falando de milhares de pessoas que já estão presas e outras tantas pessoas. Ontem mesmo tivemos a execução de mais um mandado de prisão relativo ao vândalo que destruiu uma peça do patrimônio histórico nacional, aquele relógio no interior do Palácio do Planalto. E nós temos a estas alturas mais dezenas de mandados de prisão já expedidos e mais centenas a serem ainda solicitados à luz das investigações. Então, isto é feito de modo organizado, nos termos da lei, para que os procedimentos legais sejam observados, mas nós estamos falando, Basília, provavelmente de uma atuação que vai levar meses, quiçá anos, como nós estamos vendo nos Estados Unidos em relação à invasão do Capitólio, que lá ocorreu, do Congresso americano, assim como também atentados terroristas contra o presidente Macron na França. Então é um fenômeno global, esse extremismo de direita, terrorismo de direita, vamos enfrentar com aquilo que a legalidade manda. E aí todos os dias teremos o avanço dessas investigações
as punições irão ocorrer. Não se trata de vingança nem de retaliação, e sim de justiça. Justiça em nome da sociedade. Colombo, ontem o ministro esteve reunido com a governadora em exercício aqui do Distrito Federal, Celina Leão. Vem aí um novo secretário da Segurança Pública de Brasília. Eu queria que o senhor falasse, então, desse o nome, é o que todos nós queremos saber, mas pelo menos o perfil de quem ficará à frente dessa área tão sensível, sendo Brasília o palco, né, a sede de prédios públicos. Depois do interventor, quem vai ocupar a segurança pública no Distrito Federal? Nós fizemos a intervenção federal à luz do artigo 34 da Constituição Federal, que diz que o governo federal tem um dever de decretá-la quando houver casos de comprometimento da ordem pública. Então, nós conseguimos enfrentar com a intervenção federal essas cenas que nós estamos aí assistindo ao vídeo. A intervenção federal foi eficaz, reorganizou a ação policial naquele dia 8 de janeiro e nos dias subsequentes. Também o interventor federal Capelli instaurou os procedimentos disciplinares necessários no âmbito das corregedorias, de modo que, sem dúvida, é hora de nós prepararmos a devolução ao governo do Distrito Federal das competências que são suas. A senhora governadora em exercício, Celina Leão, esteve comigo, apresentou alguns nomes que, na visão dela, são aptos a exercer a função. É claro que a escolha pertence a ela. Nós não queremos interferir, não vamos interferir na autonomia governamental do Distrito Federal. Buscamos, Basília, como você disse, um perfil de legalidade, um policial legalista e um policial que seja apto a exercer a autoridade, assegurar a efetivação dos procedimentos punitivos necessários e, ao mesmo tempo, dialogar com o governo federal, porque, como você lembra, o Distrito Federal não é uma unidade federativa qualquer. É a sede dos 3 poderes da República, também é a sede das representações diplomáticas de outros países. E, por isso mesmo, a Constituição fixa um regime excepcional. Ainda nessa semana irei apresentar ao presidente Lula propostas de emendas constitucionais, de projetos de lei, para que nós possamos aprimorar normativamente essa segurança federal em Brasília, sem anular a segurança distrital, mas fortalecendo a segurança federal, porque diante do extremismo de direita, do terrorismo, é preciso fortalecer os aparatos federais na capital da República. Ministro, queria fazer, a gente está chegando ao fim da entrevista, 2 perguntas rápidas ao senhor que mereciam atenção específica, mas eu vou ter de condensar aqui. Quais são os indícios que sustentam a tese de possível genocídio contra a população Yanomami no território indígena em Roraima? Esse é um ponto. O outro ponto é, a partir da definição pela Polícia Federal de que o mandante do crime contra o jornalista e o indigenista lá na Amazônia foi cometido a partir da determinação do Colômbia, que já está preso, que é responsável por tráfico de peixe ali na região, como o Estado vai fazer para tomar conta daquele pedaço do Brasil? A gente está falando de garimpo, entre outras coisas, no território indígena, está falando de outra facção do crime organizado em outra região da Amazônia. Como é que o Estado retoma aquele espaço, ministro? Aumentando a presença, você tem razão no sentido de que é um combo de crimes envolvendo organizações, inclusive transnacionais. Por isso, nós vamos, sim, fortemente aumentar a presença federal na Amazônia brasileira, agir sempre em articulação com os estados, com os municípios, mas ir nessa direção do fortalecimento da ação federal com mais bases, mais recursos humanos, mais tecnologia. Nós temos já um planejamento posto em relação a isso, vamos captar recursos do Fundo Amazônia para esta missão específica da segurança. E aí você tem razão, há uma ligação entre esses vários trágicos eventos, porque o garimpo ilegal está ligado ao narcotráfico, está ligado a homicídios, que está ligado à exploração ilegal de madeira, e por isso é preciso essa ação sistêmica. No caso terrível do assassinato do Nofilho e do Bruno Pereira, há o avanço das investigações pela Polícia Federal, os resultados são enviados ao Ministério Público. Em relação aos Yanomamis, eu determinei ontem a abertura de um novo inquérito policial para apurar genocídio. O genocídio, segundo a lei brasileira, se configura quando há perda de vidas,
ou seja, pessoas são assassinadas, mas também quando há violação à integridade física, mental, de grupos étnicos, como neste caso, assim como negação de procedimentos que são fundamentais para a sustentação da vida deste povo. Nós consideramos que há indícios muito fortes, infelizmente, de negativa de assistência nutricional, de assistência à saúde dessas populações indígenas. Há evidências de que houve intenção, houve dolo nessas negativas sucessivas, no mínimo naquilo que nós chamamos de dolo eventual, ou seja, a pessoa assumiu o risco de produzir o resultado danoso, daí a necessidade da Polícia Federal apurar o genocídio, apurar crimes ambientais, omissão de socorro, também crimes de desvio de recursos públicos, porque nós estamos falando de muitos milhões de reais e o que nós vimos é uma estrutura de atendimento à saúde indígena muito precária. Então a Polícia Federal vai fazer a sua parte, é claro que os demais ministérios, sob a orientação do presidente Lula, vão cuidar do aprimoramento das políticas públicas para os povos indígenas em geral, sob a liderança da ministra Sônia Guajajara, para que a gente possa mostrar ao mundo o nosso comprometimento com a vida. Lembrando que tudo aquilo que se passa na Amazônia interessa a todo o povo brasileiro. São 30 milhões de brasileiros e brasileiras que lá estão e toda a sociedade deve proteger a Amazônia, porque isso significa proteger a segurança climática do Brasil, a segurança climática do mundo.